Olá pessoal, espero que todo mundo tenha tido boas festas, né? Passado um bom Natal, uma boa entrada de ano, e eu resolvi fazer esse vídeo, colocar no ar hoje porque me bateu essa intuição que esse assunto precisa ser apontado, tá? Que é o seguinte, pessoal, eu vou falar mais sobre essas questões, mas apenas hoje trazendo, né, alertando, colocando esse tópico no ar para que vocês fiquem atentos a isso, tá? Que é o seguinte, evidentemente esse canal tem falado sobre a questão de narcisista, das criaturas narcisistas. E antes disso, algumas pessoas me perguntam por que eu me refiro a criaturas narcisistas, porque essas criaturas, elas se manifestam tanto na forma de mulheres quanto de homens, entende? Então não é uma questão, esse canal não tem uma distinção de falar sobre um tipo específico de narcisista, seja este homem ou seja esta mulher, entende? São as criaturas narcisistas. E as criaturas narcisistas realizando, né, causando os problemas, causando a destruição que causam, sendo elas o que são, entendeu? Então, tendo falado isso, já fica esclarecido por que o termo de criaturas narcisistas. E agora, entrando especificamente no assunto, pessoal, existem as criaturas narcisistas e existem aquelas outras criaturas, né? Gente que isso não sei se é gente, entende? Assim, criaturas de novo. Entende? E outra questão é que eu menciono criaturas porque eu acho que essas criaturas elas operam num padrão subhumano, entende? Elas não são humanas porque elas não têm valores, elas não são incapazes de amar, de sentir e retribuir amor. São pessoas manipuladoras, mentirosas, destruidoras, entendeu? Então, mais uma questão pela qual me refiro a criaturas, porque, na minha opinião, elas não chegam nem a ser humanas. E eu não vou nem entrar nessa questão sobre, né, o meu entendimento de não considerar elas humanas. Isso vai ficar para próximos vídeos, se assim me for possível realizá-los. Tá, então, pessoal, assim como tem as criaturas narcisistas, existem pessoas, ou existem outras criaturas, que se beneficiam da destruição, das consequências das destruições causadas pelas criaturas narcisistas. Seriam como sanguessugas, seriam como aqueles peixes que andam embaixo da boca do tubarão pegando as sobras de comida, entende? Então o tubarão realiza a caça e o que sobrar, aqueles peixes que ficam grudados no tubarão, ficam lá pegando as sobras. Isso é um tipo de criatura, sabe, que existe por aí, que se beneficia das consequências da destruição, da manipulação, de tudo aquilo que eu falei nos vídeos do ano passado, das consequências causadas pelo abuso por narcisistas, deixando a pessoa fragilizada, deixando ela insegura, sabe? Então, eu quero dizer que existe, pessoal, um grupo por aí que não são necessariamente de criaturas narcisistas, mas são de criaturas que se beneficiam das consequências causadas pelo abuso por narcisismo. Essas pessoas não são exatamente essas criaturas não são exatamente narcisistas, mas são criaturas que se beneficiam muito das consequências causadas pelo abuso por narcisismo. E isso é importante vocês ficarem atentos, porque essas pessoas elas vão aparecer se dizendo entendidas no assunto de narcisistas, se dizendo, elas não produzem conteúdo nenhum, elas não falam absolutamente nada, elas não têm nenhuma prova que indicam que elas sejam conhecedoras do assunto, mas elas simplesmente
aparecem dizendo que são, tá? E vocês têm que ter cuidado com isso aí, pessoal. Vocês têm que ter uma análise crítica, começar a pensar sempre por vocês mesmos, entendeu? Quem são essas criaturas? Qual é o aporte de conhecimento que elas têm? Qual é a justificativa daquilo que elas falam? Então, se elas dizem que são conhecedoras, o que justifica aquele argumento? Entende? Porque esse tipo de criaturas aproveitadoras, tá? Elas vão tentar localizar justamente onde é que se encontram as vítimas por abuso de narcisista, porque elas precisam, assim como aqueles peixes que ficam embaixo do tubarão para pegar sobras, esse tipo de criaturas oportunistas, elas vão querer pegar as sobras da vitimização. E sempre vai ter criaturas que vão fazer isso aí. Oportunistas. Então, na minha opinião, pessoal, essas criaturas oportunistas, elas são tão abomináveis quanto as próprias criaturas narcisistas, não pela severidade dos danos que elas causam, mas sim por elas se aproximarem, fazerem uma aproximação como sendo pessoas boazinhas, interessadas, querendo ajudar e tal, justamente para usar você como suprimento mais um pouco, entendeu? Então, essas criaturas oportunistas, elas vão se beneficiar que você vai estar inseguro, carente, entendeu? Precisando validar a sua história. E essas criaturas oportunistas, elas vão aparecer com falando, expondo que elas entendem, que elas são confiáveis, elas vão estabelecer um elo de confiança com você. Tá? Só que pode ter certeza, gente, que essas pessoas, elas vão apunhalar vocês pelas costas quando vocês menos esperam. Entende? Porque elas primeiro vão ganhar confiança. Elas vão se infiltrar na sua vida. Depois que elas tiverem a confiança, elas vão colocando as garras em você. Então você vai estar fragilizada, e não vai se ligar que você está entrando numa armadilha. Entende? Eu cito o exemplo, por exemplo, eu conheci, entendeu? Conheci uma pessoa, e essa pessoa era ligada, né, a um grupo de outras pessoas, e todas, né, se diziam, e eu sempre dizendo, olha gente, eu passei por situações difíceis, eu não quero ser machucado, eu não quero ser usado, eu não quero ser manipulado, sabe? Então, sempre deixando assim bem claro isso, entende? E que eu estava estabelecendo um elo de confiança, sempre alertando que eu ia ficar muito irritado e triste se por acaso eu percebesse que que nesse processo de me relacionar com essas pessoas estaria me encaminhando para uma situação de cilada, para uma situação de uso, para uma situação de abuso. E é interessante que quando se passa por abuso por narcisistas, a nossa autoconfiança e principalmente os nossos sensores, eles ficam extremamente abalados, porque a gente não confia mais na nossa intuição, a gente não confia mais na nossa capacidade de discernir e de ver e de ler os sinais de alerta. Porque cada vez que aparecer um sinal de alerta, essas criaturas narcisistas, essas criaturas oportunistas, elas vão cada vez mais entortar, entende? Os seus sensores vão danificar os seus sensores para que os seus sensores, você não acredite no que eles estão, nas informações que os seus sensores estão lhe passando. A ideia é essa, entende? Deixar você completamente inseguro, para que você não acredite na sua própria percepção, naquilo que você está sentindo, naquilo que você está intuindo, naquilo que você está deduzindo. Então essas pessoas, essas criaturas oportunistas, elas vão também usar o gaslighting,
que vão dizer que não tem nada a ver, que não é bem assim, que você está exagerando, que você está errada, que não é bem assim, sabe? Que você está vendo coisas onde não existe, que você estava exagerando. Ou seja, todo o processo de gaslight. E aí você vai começar a fazer o quê? Você vai começar a entregar a sua capacidade de autopercepção para a percepção dessas criaturas oportunistas, onde elas vão utilizar esse mecanismo para colocar mais ainda as garras em você. Não sei se vocês estão entendendo esse mecanismo e o processo. Eu espero que sim. Então, com o passar do tempo, essas criaturas elas vão tudo que elas puderem tirar de você, elas vão tirar. Se for dinheiro, principalmente assim, elas vão usurpar de você os seus recursos, né? Principalmente são os recursos materiais, em segundo são os recursos emocionais, e os recursos emocionais estão ali junto com os recursos sexuais, tá? Então você vai ser um suprimento, entende? Para questões materiais e questões emocionais / sexuais. Só que você não vai estar ligado nisso porque você acha que você está num relacionamento legal, entende? Que essas pessoas são confiáveis e elas vão jurar de pé juntos e puxa, essa aí as pessoas em volta delas, que você é uma pessoa querida, que é parte da família e que adoram você e tal. E você vai sentir que putz, tem horas que você não sente isso, que você sente uma coisa, inclusive, oposta a isso. Que você sente que tem algo que não tá legal, que não tá certo. Você sente, os seus sensores captam que tem algo errado. As oportunistas vão dizer, não é assim. É que você tá assim porque você passou muita coisa difícil. Confie em nós somos do bem, entende? Até o dia, pessoal, que essas pessoas, quando perceberem que não tem mais aonde extrair benefícios, recursos financeiros, entende, materiais de você, e que você não está mais servindo em servir recursos emocionais / sexuais, pode ter certeza que você vai ser descartado de uma hora para outra, mediante provavelmente a traição, mentiras, aí sim que vão entortar cada vez mais, vão, sabe, estragar cada vez mais a sua capacidade sensorial, porque você vai intuir, você vai sentir que as coisas não estão certas, você vai querer conversar sobre isso, você vai querer falar sobre isso, e aí muito do que eu falei nos níveis de abuso por narcisismo vão se manifestar de uma certa forma nisso aí, porque essas oportunistas vão dizer que não é bem assim, que, sabe, é tudo da sua cabeça, que nada disso está acontecendo, até que vai vir o descarte de uma hora para outra, entende? E pode ter certeza que esse descarte ele está acontecendo porque essas oportunistas e as pessoas em volta dela, seja a família dela, já vão estar, entende? Colocando, né? Transferindo tudo aquilo que você fazia para um outro alvo, uma outra pessoa, entendeu? Então, se na hora do descarte, pode ter certeza que tem alguém, tá, que já está favorecendo na questão material, que já está servindo para suprir nas questões emocionais e sexuais. E aí, tudo aquilo que você ouviu, que era parte da família, por mais que você tenha ajudado essas pessoas tanto na questão, como eu falei, material, emocional / sexual e pro conjunto de pessoas em volta dela ou da família, você possa ter feito inúmeras coisas, você possa ter colocado o seu trabalho, você possa ter colocado o seu dinheiro, você possa ter colocado sua criatividade, tudo isso ao longo, sei lá, de meses e anos, isso aí tudo vai ser esquecido, provavelmente você nunca vai ter escutado um obrigado. Talvez você tenha contratado empréstimos, você tenha ajudado com dinheiro. Você tenha feito muita coisa que você provavelmente nunca fez para você mesmo. E tudo isso que você fez, em questão assim de minutos, horas, vai e desaparecer.
Porque essas pessoas, elas vão fazer o descarte e ainda tentando, sabe, colocar a culpa em você, sabe? Elas nunca vão explicar, elas nunca vão lhe dizer, você nunca vai ter um fechamento de o porquê que isso aconteceu. Elas simplesmente vão fazer o descarte porque elas perceberam, entende? Que elas não têm mais restos para se alimentar, entende? E isso é uma coisa que vocês têm que ter em mente, ter ligadas, entendeu? Porque provavelmente o tubarão os narcisistas, já que fizeram descarte, entendeu? Descartaram você. Você foi descartado pelas criaturas narcisistas. Você tá mal. Essas oportunistas, elas não têm mais restos para se alimentar. Então elas vão aonde as criaturas narcisistas vão atrás de novos alimentos. Aonde você deixou de ser. Entende? Você não tem mais nada a oferecer. E isso é uma coisa muito perigosa, pessoal. É uma situação muito perigosa, porque você vai estar... se você chegou nesse ponto, você vai estar muito mal. Tá? Muito mal. E você tem que ter cuidado nesse aspecto para não simplesmente cair numa depressão profunda, cair numa situação que deixa você completamente arrasada, entendeu? Já que aquilo que você acreditou que era um suporte social, aquilo que você acreditou que era um grupo de pessoas, sabe, lhe ajudando, querendo o seu bem, você vê que tudo aquilo não eram mais nada que vampiros, entendeu? Vampiras. Isso não vai chegar num momento bom, porque você vai ter passado pelo descarte por narcisistas um pouco tempo antes desse descarte pelos oportunistas, entende? Então, o que eu quero dizer com isso, pessoal, é que muita gente fica falando das criaturas narcisistas que são tal, mas existem junto a isso, tá? outras formas de perigo, tá? Outras formas de abuso que não são especificamente pelas criaturas narcisistas, mas em função de você estar extremamente fragilizada, isso vai ter um impacto muito forte, parecendo tal e qual quase como um abuso por narcisistas. Eu não estou dizendo isso para defender as criaturas narcisistas, eu estou só alertando que nesse contínuo de abuso existe esses limpa-fundos, existem essas criaturas que se alimentam do resto das consequências de abuso por narcisistas. Entende? Elas não são especificamente narcisistas, mas são pessoas do mal, são pessoas que mentem copiosamente, são pessoas que não têm valor nenhum, e vocês têm que ter muito cuidado, tá? E a maneira pela qual vocês podem começar a se defender disso é nunca esquecendo das informações sensoriais, sabe? Do seu radar, da sua intuição, da sua capacidade de discernimento, o que você está vendo. Se alguém vier com um papo que não é bem assim, que você está exagerando, sabe? Mas você sente, lá no fundo, sabe? Você sente que não é isso, que você está certo, que você está certa, entende? Isso já é um alerta de que tem algo aí estranho acontecendo, que você deve ficar ligado, entende? Porque provavelmente vai vir algo posterior a isso. Então, se você passou por uma situação de uma dinâmica narcisista abusiva, e aí você ter um grupo de pessoas, de pessoas, ou seja, essas pessoas você vai perceber mais tarde que são oportunistas, mas você sente que esse grupo de pessoas é o seu suporte social, e esse suporte social, seja no relacionamento, ou seja, as pessoas ligadas a esse relacionamento,
ficarem dizendo que não é bem assim, que é tudo coisa da sua cabeça, o quê? Aí você contar uma coisa, as pessoas ficam com aquela cara de bunda olhando pra você, não, mas não, é mesmo? Será? Cara, esse primeiro sinal é esse, entendeu? Que você atribuiu uma confiança aonde não existe condições nenhuma dessa confiança vingar. É como se você tivesse construído um castelo de areia. Na primeira onda vai tudo vir abaixo. Não tem alicerce. Você construiu algo em pleno ar. Porque você precisava, entende? Você estava fragilizado, você estava carente e você precisava disso. E infelizmente, isso quer dizer que você não tem culpa. Infelizmente apareceram essas pestes, sabe? Esse grupo de vampiros demoníacos que vão se aproveitar da sua fragilização, da sua fragilidade, para se aproveitar e tirar mais ainda de você aquele pouco que você já tem. Então, primeira coisa é, se você está sentindo que aquilo que está acontecendo, que estão lhe invalidando constantemente, dizendo que não é bem assim, isso aí é o primeiro sinal de alerta. Tá? Se você percebe que você ajuda essa pessoa nesse relacionamento ou a família das pessoas nesse relacionamento constantemente e ninguém nunca lhe ajuda ou ninguém faz nem 10% do que você fez de volta para você, entende? Então você faz um monte de coisa, ninguém lhe agradece e não existe reciprocidade nenhuma, e se ficam lhe dizendo, puxa, você faz parte, não sei o que, e cada vez que acontece alguma coisa você se sente cada vez mais distante, aí está o outro sinal. Tá? E aí, pessoal, vem aquilo que eu quero dizer para vocês, que talvez seja a questão mais difícil de tudo isso, tá? É que vocês têm que aprender, sabe, a confiar em vocês mesmos, e vai ter um período que vocês vão ter que conviver com uma solidão, tá? Isso vai passar, pessoal, mas você tem que aprender a cuidarem de si mesmos, sabe? Porque enquanto vocês não aprenderem a se amar, a se respeitar, a cuidar de vocês mesmos, vocês não vão poder se livrar do risco de cair nessas situações. Então, naquele exemplo que eu estava dando, como eu já estava me fortalecendo, eu fui dando linha para ver até onde ia, entende? Até onde ia, e eu fiquei... Isso é uma coisa assim que vai render muitos outros vídeos e talvez até um próprio livro, entende? Sobre isso, porque isso é um assunto em si, sabe? Que não dá para extinguir nesse vídeo aqui. Mas eu fui dando linha e eu fui observando a cara de pau, sabe? A frieza, a manipulação, entende? Que esse subgrupo de abusadores e abusadoras fazem parte, não sendo especificamente pertencendo à esfera narcisista, mas que é como fosse uma subparte, porque elas precisam, entende? Dos restos das consequências de abuso por narcisista para estabelecerem um vínculo com você, para poder extrair de você tudo aquilo que elas conseguirem, entendeu? Então eu sinceramente não sei se essas criaturas elas chegam a ser narcisistas ou não, entende? Ou se é um subgrupo que até então não se conhece. Eu hoje chamo isso de oportunistas, entende? Sem terem as características de serem consagradas como narcisistas, mas por isso que eu acho que são criaturas oportunistas, entende? Elas se aproveitam da oportunidade do abuso por narcisistas para tirarem tudo aquilo que elas precisam de você. Mais uma vez, pessoal, confiem nos seus sensores, na sua intuição, na sua capacidade de discernimento. Se vocês verem, entende, que nunca existe uma reciprocidade nesse contato com essas criaturas,
Esse já é o segundo sinal, entendeu? E se você sentir uma frieza, entendeu? Se você sentir um distanciamento, pode ter certeza que é o terceiro elemento anunciando que vai vir um descarte logo em seguida. Tá? Que você está sendo traído, traída, que você está sendo enrolado, enrolada, entende? Que você está sendo enganado, enganada. E você tem que pegar e se afastar dessas criaturas. Essas criaturas, elas não merecem absolutamente nada de você e você não deve absolutamente nada a elas, tá? Então, eu, como sempre eu digo, eu espero que esse vídeo chegue num momento oportuno para quem precisa, tá? Saber, entender, ver o que está acontecendo, pensar sobre o que está acontecendo e ver se isso está acontecendo na sua vida. Eu espero que eu possa ajudar a todas as pessoas que for possível, tá? Eu tenho tido atualmente um tempo limitado, porque eu estou passando por umas situações bem complicadas, pessoal, tá? Bem complicadas, financeiramente, etc. e tal, e eu tenho tido um tempo bem restrito para fazer vídeos e principalmente para responder comentários, tá? Mas se Deus quiser e com a ajuda aí eu vou retomando, né, a programação regular desse canal e continuando a produzir vídeos com o intuito de fornecer informações para que essas informações gerem capacidade de vocês pensarem melhor cada vez mais por si mesmas e mesmos, desenvolverem o seu próprio conhecimento sobre tudo aquilo que vocês precisam e vocês entenderem cada vez mais aonde vocês estão, quem são vocês nesse lugar e de que forma vocês podem se livrar das consequências nefastas que existem por aí. Porque só se, em resumo, pessoal, só consegue se sair de uma prisão quando se entende que se está numa prisão. E vocês, então, precisam entender que essa questão de manipulação, de abuso, coloca vocês numa prisão sem mostrar que vocês estejam nessa prisão, entendeu? Aí vocês acham que vocês são livres, mas vocês não são, sabe? É que nem quem já viajou de avião, quando tem aquela pergunta, você quer galinha ou massa, você quer carne ou massa na hora da refeição, entende? Como sendo uma opção, ou seja, uma falsa ilusão que a pessoa tem como escolher entre uma coisa e outra, sendo que aquilo que for fornecido vai ser igual um produto de baixíssima qualidade, entende? Mas a pessoa tem aquela falsa ilusão, puxa, eu estava num avião que teve serviço de bordo e a gente teve uma escolha. Será que foi realmente uma escolha? Entre comer o ruim e o podre, entende? Então é isso, pessoal, sem querer devagar em outros assuntos e retomando de novo, o assunto desse vídeo era hoje. Eu espero que todo mundo fique bem e prepare-se para um ano onde muita coisa vai acontecer e é sempre importante, então, estar cada vez mais fortes mentalmente, emocionalmente, espiritualmente e fisicamente para conseguir se protegerem, se defenderem e se prepararem para lidar da melhor forma possível com tudo que é necessário ser lidado. Ok, pessoal? Um abraço e eu volto nos próximos vídeos. Tchau.